Oi gente, tudo bem? Eu sou o Tio Belém, esse é mais um vídeo aqui do canal. Aproveita que você já tá aqui e se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para você não perder nada e compartilha esse vídeo com um amigo, não é mesmo? Bem gente, se você não me segue no Instagram, me segue lá porque eu interajo muito mais com vocês durante o dia em tempo real. E aí essa semana fizeram uma pergunta lá no direct para eu falar um pouquinho sobre os lugares aos quais eu já morei. E aí eu tava pensando em fazer um vídeo inteiro só com os lugares onde eu já morei. Eu já morei em 4 lugares diferentes, né? Então eu morei em Belém, em Florianópolis, em Curitiba, em São Carlos, no interior de São Paulo. Só que isso ia ficar muito longo. Então eu decidi dividir isso em partes. Então essa parte 1 vai ser como que é a vida em Belém do Pará, que é uma pergunta que vocês sempre me fazem. Eu nasci em Belém do Pará, como vocês já sabem. Eu contei isso aqui nos cards, eu vou deixar o videozinho aqui. Num bairro que se chama bairro do Jurunas. É um bairro de 60 mil habitantes, mais ou menos. É um bairro bem grande e é um bairro super de periferia. Uma coisa sobre Belém é que o terreno ele é meio plano, assim. Então, não tem aqueles morros e tal. Mas se houvessem morros, o meu bairro seria uma favela. Então, é um bairro bem de periferia mesmo, tá? Como que é lá, assim, diferente do que eu já tenho visto? Belém é uma cidade muito quente. E aí, gente, é um calor que eu nunca vi na vida, assim. Tipo, em nenhum lugar do mundo. Meu Deus do céu. É muito quente. Tem a floresta amazônica ali aos arredores. Então, é uma cidade realmente bem no meio da floresta. Então, é muito quente e muito úmido. Lá chove todo dia por conta das massas de ar da floresta. Inclusive, tem uma curiosidade lá que a gente sempre fala, que é você marcar compromissos antes ou depois da chuva. Então, a gente sempre fala assim, vamos no shopping? Vamos! Vamos depois da chuva, que já não tá mais tão quente? Beleza. E aí, depois da chuva, mais ou menos umas 5 e meia. Chove todos os dias, pontualmente, das 3 às 5. Isso quando tá no verão amazônico. Geralmente, durante o inverno, é capaz de chover assim o dia inteiro. E é uma chuva torrencial. É uma chuva que cai na sua pele e dói, velho. Parece a chuva começa a bater na sua pele, assim. É muito louco. Outro ponto, como eu falei, é muito calor, mas diferente de outros lugares, por exemplo, Floripa, onde eu morei, é muito quente também. Mas em algum momento vai fazer frio em Floripa. Em Belém, não. Nunca vai fazer frio. Tipo, literalmente, em Belém, se fizer 25 graus, as pessoas elas saem de moletom na rua. Rola até essa cultura, assim, que todo mundo quer usar o moletom e as pessoas não tem lugar. Tipo, não tem clima pra usar o moletom. Então é muito engraçado. Tipo assim, 25 graus, choveu, caiu qualquer coisinha, as pessoas colocam uma jaqueta e tal. E assim, gente, pessoas de Belém, amigos, tá tudo bem, é quente, a gente não precisa colocar a jaqueta, tá? Show. Mas se quiser colocar, também coloca. É só porque às vezes a gente acha, fica chique colocar camadas e camadas de roupa. Mas, gente, naquele clima, olha, zero condições. Um outro ponto muito forte, e aí, gente, é o ponto alto, assim, é a comida. A comida de lá é um caso à parte. Se vocês forem entrar em vários canais de culinária, eles com certeza já passaram por experimentar pratos paraenses. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um react assim de pratos paraenses, que eu cozinhe e prove aqui com vocês pra contar um pouco da história, deixa nos comentários se vocês querem ver alguma coisa assim. Porque aqui em Curitiba tem um lugar onde eu consigo comprar as coisas e a gente consegue fazer umas coisinhas. A comida de lá é muito forte, tem muita influência dos índios, tem muita fruta, castanha do Pará, sementes como um todo, e é uma comida muito, acho que forte não é exatamente a palavra, mas muito condimentada. Então tem muita pimenta, o salgado é muito salgado, o doce é muito doce, o azedo é muito azedo. Então tem coisas que só vai ter lá, por exemplo, como o verdadeiro açaí, como o cupuaçu, o bacuri, o taperebá. Então são coisas que realmente só vão existir lá. E eu realmente recomendo, se vocês forem pra Belém, passem uma semana sem comer, chega e come tudo lá. Mas faz isso em 3 dias, porque depois disso você... Outro ponto são as pessoas. As pessoas, elas são muito abertas, assim, elas são muito calorosas e muito receptivas. É bem o extremo, assim, do que é o brasileiro. E lá também as pessoas, elas são muito falantes, elas falam alto. Eu acho que vocês já repararam, né? Porque eu sou assim. Elas falam alto, elas gargalham. Sabe a Fafá de Belém? Exatamente. É bem assim que a galera lá se comporta. E o pessoal fala alto, ninguém tem muita vergonha das coisas. Uma coisa que me chocou muito quando, depois de Belém, eu fui morar em São Carlos, era sobre a cultura. Então isso é um traço que também lá é muito forte. Outro ponto que eu vi muita diferença quando eu fui morar em outros lugares era a cultura. Então a cultura do paraense, ela é muito intrínseca. Tipo, ela tá muito enraizada. Então o paraense, ele sabe muito sobre a história do Pará. A gente tem uma disciplina
disciplina até na escola, a partir da 5ª série, que vai até o ensino médio, eu acho, que chama Estudos Amazônicos ou Estudos Paraenses, onde a gente estuda os movimentos históricos, o processo da cabanagem, um pouco da cultura, como que foi a questão indígena, enfim, tem que estudar muito sobre cultura paraense. Tudo lá é muito diferente, até no sentido de dançar quadrilha é diferente, as danças que a gente tem, as danças típicas, a gente tem lundu, carimbó, enfim, várias outras danças que acabam sendo incorporadas dentro da nossa cultura. Isso é algo que eu não vejo muito em outros lugares, então eu vejo, sei lá, a catira em Minas, tem o axé em Salvador, mas uma variedade assim tão grande de ritmos, de culturas, de danças, e que isso seja tão presente na vida, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Não é só num dia ali específico, sabe? Numa festa comemorativa. Não, você tá numa festa de família, vai tocar um carimbó e todo mundo vai começar a rodar. Eu vou deixar aqui um vídeo do carimbó pra vocês verem o que eu tô falando. E aí, quando eu falo de cultura, a gente tá falando de tudo, né? De música, de dança, de comida. E em relação à música, a música ela é muito presente no cotidiano paraense. E aí, eu me atrevo a dizer que tem muito paraense que não gosta da música, inclusive que inferioriza a música paraense até ele sair do Pará. E aí, se você é paraense, saiu do Pará e sentiu falta de um tecnobrega no busão, comenta aqui pra mim. A gente tem algumas outras versões de ritmos que são da periferia, em alusão como é o funk no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem o tecnobrega. Ele é um ritmo bem da periferia e que acaba não agradando muito as elites. Então, uma galera que quer meio que pagar de elite costuma rechaçar um pouco o tecnobrega. Dizer, ai, não, eu jamais dançaria, não sei o quê. Mas existe uma coisa no Pará que chama bregão marcante. É tipo Evidências, sabe? Que virou meio que hino nacional. Tem uns, gente, que não dá. Você pode estar em qualquer lugar. Se tocar, você canta. E se pá, até chora. Uma coisa que é legal é que, dependendo do bairro, você anda e aí nos postes vão ter caixinhas de som. E essas caixinhas de som vão estar tocando tecnobrega ou músicas regionais, assim. Isso é uma coisa que eu reparei muito, porque as ruas em São Carlos, que é a outra cidade de morar, elas são muito silenciosas. E, na verdade, as ruas em qualquer outro lugar, elas são muito silenciosas. Porque em Belém, dependendo do bairro, você vai ter caixinhas de som que estão tocando música, então é muito comum você andar e tá tocando tecnobrega nos postes, enfim. E aí eu olhava, falava, gente, mas cadê o som dessa cidade? Cadê a música? E eu via que não, isso é só no Pará que existe, as pessoas colocarem caixinhas de som nos postes. Outro ponto é a questão de transporte. Então, lá em Belém, a gente fala muito um lemazinho que é meu rio é minha rua. Isso é muito verdade. Então, por exemplo, a minha mãe, ela mora numa ilha. Ela chega até o mercado do Ver-o-Peso, pega um barquinho e atravessa o rio quando ela quer ir e voltar da cidade, assim. Isso é muito comum. Então, em alguns lugares onde você passaria horas no trânsito, você pode contornar, dar a volta na cidade pelos rios. E os rios lá são gigantescos. Inclusive, eles formam praias de água doce. E aí, isso é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, como que é uma praia de água doce? Ela é mais ou menos assim. Ela é como se fosse uma praia normal, só que as ondas não são tão grandes, né? São mais marolhinhas, assim. Eu sempre comparo com a praia de Jurerê, por exemplo, em Floripa, se você já foi pra uma praia mais calminha, assim. Então são ondas bem baixinhas, só que não tem sal na água e tá tudo bem, é ótimo pro cabelo, inclusive. Os rios lá são gigantescos. E aí uma coisa que eu sempre reparava aqui em São Carlos, por exemplo, onde que é tal lanchonete? Ela é na frente do rio. Eu falava, gente, tem rio aqui nessa cidade? E é. Aí quando eu via um rio, gente, era um córregozinho, assim, tipo, juro pra você, era dessa profundidade, assim. Então lá os rios são realmente gigantescos e a gente sempre fala isso, né, que o nosso rio é a nossa rua. Como o meu rio é a minha rua, ele também é a base da nossa alimentação. A gente se alimenta muito lá de frutos do mar, fala muito de caranguejo, de camarão, peixe de água doce, arrodo, tem o filhote, o pirarucu, o tambaqui, enfim. E essa é muito a base da nossa alimentação. Esse foi um ponto que eu tive que me adaptar também quando eu fui morar fora, porque em São Paulo, por exemplo, as pessoas comem muita carne, né? E comer camarão, peixe acaba sendo muito caro. Um quilo do camarão, por exemplo, de um bom camarão, em Belém vai custar uns R$25, por exemplo. Em alguns lugares vai ser mais barato que carne. E enquanto isso, em São Paulo vai ser uns 100, já vi quilo de camarão a R$150. E nem é na mesma qualidade. Então, eu tive que me adaptar bastante
bastante a essa virada de chave assim no consumo. Hoje eu virei de novo que eu como cada vez menos proteína animal, né? Tô aí nesse processo, um dia vai ter um vídeo sobre isso. Como nem tudo são flores, Belém também tem as suas mazelas sociais por ser uma cidade muito grande. Então acho que o primeiro ponto ali é um sistema de trânsito que é muito caótico, a cidade não tem vias de escoamento, então acaba travando um pouco o fluxo, o trânsito é bem ruim, e principalmente em horários de pico. E eu comparo muito com o trânsito de São Paulo real, assim. Uma rotatória, existe uma rotatória, quem é de Belém vai saber. É a rotatória da Augusto Montenegro. Minha gente, aquilo ali, 6 horas da tarde, meu pai amado. E aí, zero condições. Não tinha como. Parecia que tava um magneto, assim, em cima de um prédio da torre da RBA, fazendo assim, ó, nos carros inteiros. O cachorro ficou meio louco aqui com os gestos. Mas é bem bagunçado o trânsito lá, tá? Outro ponto é o calor, então é muito, 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 muito quente. Então você sai do banho suado, a gente não usa resistência elétrica no chuveiro, é muito difícil. Real, assim, é bem tenso esse ponto, e é um dos fatores pelos quais eu não volto a morar lá, porque eu odeio o calor. Outro ponto é que a cidade acaba sendo um pouco suja. Por mais que seja uma cidade no meio da floresta amazônica, as pessoas não têm muita consciência ambiental, isso não é tão trabalhado. Então, tem muita gente que joga lixo na rua, que joga lixo no chão, que não aproveita as lixeiras, que não tem o cuidado de pegar o papel de bala e levar pra casa. E a cidade sofre muito com pichação. A cidade é bem perigosa, então ela já saiu há alguns anos dos rankings entre as cidades mais perigosas do mundo. Então a gente precisa tomar alguns cuidados de cidade grande, normal, tipo, nada de muito mais. Mas é uma cidade com alto índice de violência. Então é comum que a gente veja algumas pichações, é comum que a gente veja... Não tô relacionando, tá? Isso é um ponto, pichação com violência. Então é muito comum que a gente veja pichações, sujeira na rua, e tem aí também um alto índice de violência, principalmente em bairros de periferia, como é o meu bairro, o bairro do Jurunas, que apesar de eu amar o bairro do Jurunas, é meio complicado em alguns aspectos, assim, tipo, de Uber não conseguir entrar, dependendo da rua, enfim. Mas no geral, gente, é uma cidade que vale muito, muito, muito a pena. Eu morro de saudade, assim, de tudo. Volto sempre que eu posso, isso não acaba sendo muito, né, muitas vezes. E eu decidi fazer esse vídeo que é mais pra gente conseguir pensar um pouco sobre as diferenças culturais. O Brasil é muito grande. E eu acho que um dos pontos que eu queria trazer é eu ter passado, né, por vários lugares, trazer um pouco dessa visão, de abrir um pouco a mente, de como as coisas podem ser diferentes, de como existem estilos de vida diferentes do que aquele que a gente tá habituado na nossa bolha. Principalmente quando eu cheguei em São Carlos, eu via que as pessoas tinham uma bolha muito bem definida e que me conhecer foi meio que um divisor, assim, na mente delas, uma coisa que abriu a mente delas pra, tipo, nossa, o Brasil é realmente muito grande. Em alguns outros vídeos dessa série eu vou falar sobre os outros lugares aos quais eu morei e um pouquinho também de prós e contras, beleza? Se você tiver mais alguma curiosidade sobre o Pará, deixa aqui que a gente pode fazer uma parte 2, falando sobre gírias, falando sobre as comidas, falando sobre pontos da periferia, turismo, sobre qualquer outra coisa que você queira saber, deixa nos comentários que aí eu te respondo e a gente pode fazer um vídeo na parte 2, beleza? Gente, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe seu comentário se gostou e deixe seu like, se inscreve no canal, não esquece. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!